Bilionários riram quando um jovem CEO entrou sozinho na reunião mais importante do ano. Sem fama, sem império e sem apoio poderoso, ele parecia derrotado antes de começar. Mas, minutos depois, uma revelação inesperada transformou humilhação pública no maior acordo de os $800 milhões da conferência. Lucas Ferraz entrou sozinho no salão principal do Monarch Grand Hotel, em Nova York, carregando apenas uma pasta preta e um notebook antigo. Aos 33 anos, ele era o CEO mais jovem presente na Conferência Internacional de Tecnologia Energética daquele ano extremamente disputado entre gigantes financeiros mundiais. O ambiente parecia saído de outro universo. Bilionários, cercados por seguranças particulares, conversavam entre taças de vinho caro, enquanto investidores internacionais analisavam contratos milionários em mesas privadas. Relógios luxuosos brilhavam discretamente sob os lustres dourados que iluminavam o enorme salão reservado para negociações exclusivas daquela noite histórica. Lucas parecia invisível naquele lugar. Seu terno azul marinho era elegante, porém simples comparado aos modelos italianos usados pelos empresários mais ricos presentes no evento. Alguns executivos sequer esconderam expressões de desprezo ao perceberem que aquele jovem brasileiro ocuparia espaço na mesa principal das negociações internacionais. Mas Lucas já estava acostumado. Durante anos ouviu que era jovem demais, pobre demais, inexperiente demais. Quando criou a empresa Solaris Dynamics dentro de uma garagem abandonada no interior do Brasil, quase ninguém acreditou que seu projeto sobreviveria por mais de alguns meses. Investidores recusaram reuniões, bancos negaram empréstimos e especialistas chamaram sua ideia de fantasia impossível. Mesmo assim, ele continuou. Enquanto concorrentes gastavam milhões em marketing agressivo, Lucas trabalhou silenciosamente ao lado de pequenos engenheiros recém-formados, desenvolvendo uma tecnologia energética revolucionária baseada em inteligência artificial, sustentável, capaz de reduzir desperdícios industriais drasticamente. O projeto parecia simples na teoria, mas impossível na prática. Grandes empresas tentaram desenvolver sistemas parecidos durante décadas, sem resultados consistentes. Por isso, quando a Solaris Dynamics começou discretamente a chamar a atenção internacional, corporações tradicionais imediatamente passaram a enxergar Lucas como ameaça perigosa ao mercado dominado havia anos pelos mesmos grupos bilionários. Naquela conferência, um acordo internacional avaliado em $800 milhões seria fechado com empresas capazes de liderar a próxima geração energética global. Para muitos empresários, aquela reunião representava apenas mais uma oportunidade de aumentar fortunas gigantescas. Para Lucas, significava sobrevivência. Se não conseguisse investidores suficientes naquela noite, sua empresa provavelmente seria esmagada financeiramente pelos concorrentes dentro de poucos meses. Ele sabia disso melhor do que ninguém enquanto observava os executivos milionários ocupando lentamente seus lugares ao redor da mesa central. Entre eles estava Victor Harrington, um dos homens mais poderosos da indústria energética mundial. Aos 60 anos, Victor controlava dezenas de empresas espalhadas por vários países e era conhecido pela capacidade brutal de destruir pequenas companhias concorrentes antes que crescessem demais. Elegante, frio e extremamente arrogante, ele enxergava jovens empreendedores como crianças brincando de negócios. Quando Lucas sentou-se discretamente na mesa principal, Victor sorriu ironicamente. Então você é o famoso garoto brasileiro que acha que vai revolucionar o mercado global? Alguns investidores riram discretamente. Lucas apenas manteve silêncio. Aprendeu cedo que homens verdadeiramente inteligentes raramente desperdiçam energia tentando impressionar pessoas arrogantes. Preferia ouvir antes de falar. Estratégia que muitos confundiam equivocadamente
com fraqueza dentro daquele universo corporativo extremamente agressivo. As apresentações começaram. Grandes empresas exibiram gráficos impressionantes, previsões financeiras gigantescas e discursos cuidadosamente ensaiados para impressionar investidores internacionais. Telões mostravam números absurdos, enquanto executivos falavam sobre liderança global, expansão estratégica e crescimento sustentável com confiança quase teatral. Lucas observava tudo calmamente. Sabia que nenhum daqueles homens realmente falava sobre inovação. Falavam apenas sobre dinheiro. Quando finalmente chegou sua vez, o salão pareceu perder interesse instantaneamente. Alguns empresários voltaram a olhar celulares. Outros começaram conversas paralelas, acreditando que a apresentação do jovem CEO seria apenas formalidade irrelevante antes do fechamento oficial dos contratos principais. Lucas levantou-se lentamente. Sem efeitos especiais, sem música dramática, sem equipe sofisticada. Apenas conectou o notebook antigo ao sistema principal da conferência e começou falando algo completamente inesperado. Minha mãe morreu porque um hospital perdeu energia durante uma tempestade. O salão silenciou imediatamente. Victor Harrington ergueu as sobrancelhas incomodado. Lucas continuou calmamente. Contou que cresceu em bairros pobres, onde apagões constantes destruíam pequenas empresas, prejudicavam hospitais e condenavam milhares de famílias ao caos silencioso provocado pela ineficiência energética ignorada pelas grandes corporações durante décadas. Diferente dos outros executivos, ele não falava apenas sobre lucro, falava sobre pessoas. Enquanto telões exibiam imagens reais de cidades sofrendo crises energéticas, Lucas explicou como a Solaris Dynamics criou sistemas inteligentes capazes de prever desperdícios antes mesmo que eles acontecessem, reduzindo perdas milionárias automaticamente através de inteligência artificial avançada. Mesmo assim, Victor interrompeu publicamente a apresentação. Histórias emocionantes não valem 800 milhões de dólares, garoto. O ambiente ficou tenso instantaneamente. Lucas encarou o bilionário calmamente antes de responder. Não, mas resultados valem. Victor sorriu sarcasticamente. Então levantou-se diante de todos. Durante vários minutos, começou a humilhar Lucas publicamente. Criticou sua juventude, questionou a estabilidade financeira da Solaris Dynamics e insinuou que investidores sérios jamais entregariam bilhões a alguém sem tradição familiar poderosa no mercado internacional. Alguns empresários acompanharam o deboche, outros apenas observavam silenciosamente. Lucas permaneceu imóvel, ouvindo tudo sem reagir emocionalmente. Aquilo começou a incomodar lentamente a sala, porque homens arrogantes esperam descontrole quando atacam alguém publicamente. Mas Lucas continuava calmo demais para alguém teoricamente acuado diante dos homens mais poderosos da indústria mundial. Então aconteceu algo inesperado. Uma das investidoras principais pediu a palavra. Seu nome era Eleanor Whitmore. Conhecida internacionalmente por descobrir empresas revolucionárias antes do mercado perceber seu verdadeiro potencial, Eleanor raramente interrompia reuniões. Quando falava, todos escutavam atentamente. Ela olhou diretamente para Victor. Grandes impérios normalmente riem primeiro das mudanças que depois não conseguem impedir. O silêncio dominou o salão. Eleanor então pediu que Lucas continuasse. Dessa vez, porém, ele revelou aquilo que ninguém esperava. Sem divulgar publicamente antes da conferência, a Solaris Dynamics já havia implementado secretamente sua tecnologia em 3 grandes cidades da Europa durante os últimos meses. Os resultados surgiram imediatamente nos telões principais. Redução energética histórica, economia milionária, diminuição drástica de falhas industriais. Investidores começaram a levantar rapidamente, analisando relatórios exibidos ao vivo. Os dados haviam sido confirmados independentemente por órgãos internacionais especializados em eficiência energética sustentável. Victor perdeu parte do sorriso. Lucas então revelou algo ainda maior.
Governos internacionais já negociavam discretamente contratos exclusivos com a Solaris Dynamics para a expansão global imediata da tecnologia. Ou seja, enquanto gigantes tradicionais ainda vendiam promessas futuras, a empresa jovem já possuía resultados reais funcionando em larga escala. O clima mudou completamente. Agora ninguém ria mais. Executivos começaram a trocar olhares preocupados, enquanto investidores aproximavam-se das telas, tentando entender como uma empresa relativamente pequena havia conseguido desenvolver algo tão avançado silenciosamente sem chamar a atenção do mercado anteriormente. Victor Harrington percebeu tarde demais seu erro. Subestimou o homem errado. Enquanto corporações gigantes desperdiçavam bilhões tentando parecer inovadoras diante da imprensa, Lucas trabalhou durante anos construindo algo funcional longe dos holofotes. E naquela noite, diante do mundo inteiro, finalmente mostrava os resultados impossíveis daquele silêncio estratégico. Eleanor levantou-se novamente. Então anunciou oficialmente a decisão que mudaria tudo. O Fundo Internacional encerraria imediatamente negociações com as corporações tradicionais presentes na conferência. Em vez disso, os 800 milhões de dólares seriam investidos diretamente na expansão global da Solaris Dynamics. O salão explodiu em murmúrios. Fotógrafos correram desesperadamente. Jornalistas começaram transmissões ao vivo. Executivos antes arrogantes agora tentavam aproximar-se rapidamente de Lucas, oferecendo cartões, parcerias e falsas demonstrações de respeito que simplesmente não existiam horas antes naquela mesma sala luxuosa. Victor permaneceu imóvel. Pela primeira vez em décadas, parecia pequeno. Quando Lucas começou a guardar lentamente seus documentos, o bilionário aproximou-se silenciosamente, tentando recuperar parte da postura dominante perdida diante de todos naquela noite histórica. Como conseguiu construir tudo isso sem ninguém perceber? Perguntou finalmente. Lucas fechou calmamente a pasta preta antes de responder. Enquanto vocês estavam ocupados tentando parecer poderosos, eu estava ocupado construindo algo que realmente importava. Então saiu da sala, sem arrogância, sem vingança, apenas carregando consigo a mesma tranquilidade silenciosa que o acompanhou desde os tempos da pequena garagem, onde ninguém acreditava que seu sonho sobreviveria. Na manhã seguinte, jornais internacionais estampavam manchetes históricas sobre o jovem CEO brasileiro humilhado por bilionários que acabou fechando sozinho o maior acordo da Conferência Mundial. Mas para Lucas, o verdadeiro triunfo não era financeiro. Era provar algo que o mundo frequentemente esquece. Nunca subestime pessoas que trabalham em silêncio enquanto o resto apenas faz barulho.